contando esse fim de semana com chuva. Então eu vou fazer uma pequena gravação hoje sobre a universidade. Como que nasceu a universidade, quais foram as primeiras universidades, um pouco as características, muito brevemente, e depois eu vou retomando ao longo do tempo, também vou retomando isso. Bom, vamos começar então por uma curiosidade que nos atinge. Qual foi a primeira universidade? Na verdade, a instituição da universidade, como instituição de ensino superior organizada, com um corpo de professores, um corpo de estudantes e uma organização, uma instituição criadora, surge somente no século XI, né? Então, antes nós tínhamos algumas instituições, como, por exemplo, alguns falam que uma universidade na cidade do Cairo, El-Azhar, por exemplo, mas é na verdade mais uma mesquita que propriamente uma universidade. Outros falam também de Alepo, na Síria, mas que aliás a cidade foi destruída recentemente pelos bombardeios lá, e que esse desserviço que foi feito aí pelos norte-americanos e uma parte russos também, né? Mas na verdade tratava-se muito mais de uma instituição, de uma mesquita religiosa, do que propriamente universidade. Então, como primeira universidade, de fato, no Ocidente, e é reconhecido isso mundialmente, considera-se a Universidade de Bolonha. Bolonha, centro-norte da Itália, ali, um pouquinho acima da região da Toscana, que então, no ano de 1088, ela é reconhecida como universidade e é instituída pelo Papa. Então, nós temos, a partir daí, uma universidade de direito. Bolonha é tipicamente uma universidade de direito. E, aliás, se mantém até os dias de hoje como a universidade de direito. É a principal universidade medieval, no primeiro século, XI e XII, mas depois se juntam outras universidades. A Universidade de Bolonha, então, nasce como uma criação. Naquele tempo existiam os chamados estados pontifícios, e ela, então, é uma criação do próprio Papa. As universidades medievais, todas, são criadas através de bulas papais. Depois, quando vem a Reforma, quando começam a surgir os estados modernos, é que as universidades deixam de ser ligadas diretamente à Igreja Católica. E é interessante, serão criadas universidades de teologia, né? Por exemplo, a Sorbonne será uma universidade de teologia, e depois também serão criadas universidades, por exemplo, de medicina. Montpellier será uma universidade, na França será uma universidade de medicina, mas Bolonha fica marcada como uma universidade de estudantes e como uma universidade criada, então, pelo Papa, e uma universidade de direito. E como eu dizia, é interessante, vamos observar uma curiosidade que serviu durante muito tempo para alguns questionamentos, mas que também é bom que a gente tenha presente que durante muito tempo os reitores foram, por exemplo, no Brasil, chegaram a ser nomeados somente pelo presidente da República. O presidente da República nomeava os reitores das universidades brasileiras, nem era o ministro, era o presidente da República que, em última instância, nomeava os reitores das universidades brasileiras durante o período militar, e até o vice-reitor das universidades eram nomeados, então, pelo presidente da República, numa lista sextupla. No mundo medieval, olha, veja só, como é que era a universidade? A universidade era, então, de Bolonha, era organizada em nações, os citramontanos e ultramontanos, os que estão além dos montes e os que estão aquém dos montes, isto é, além das cordilheiras, além dos Alpes, aquém dos Alpes. E esses estudantes que vinham dessas diferentes regiões se organizavam em repúblicas, que eram chamadas de nações. Então tinha várias nações e que agrupavam os grupos de estudantes que vinham daquelas diferentes regiões. Então tem as nações alemães, germânicos, tem as nações dos piemonteses, depois tem dos vênetos, enfim, tem várias repúblicas ou nações. Essas nações, então, cada uma dessas nações
organizava a sua vida interna, né? E então os estudantes aí elegiam o seu diretor. Então cada uma dessas nações tinha o seu reitor, né? O seu reitor. E esse reitor era escolhido dentre os estudantes. Portanto, vejam, as universidades italianas, várias delas, no seu início, o reitor é escolhido dentre os estudantes que compõem as diferentes nações. E aí, então, as universidades, portanto, têm os reitores estudantes também, e que depois estabelecem fóruns aí de contratação com os professores. E essas universidades, então, italianas, são marcadas por um processo muito maior de liberdade. Então, os estudantes moravam nas chamadas nações, e cada uma dessas tinha o seu reitor, e o reitor é escolhido dentre o reitor das nações, né? Entre os professores. Eram, então, normalmente aí ligados à igreja, e, por exemplo, o direito em Bolonha, os dois pontos fortes eram o direito civil, mas o direito religioso, né? O direito canônico era um ponto fundamental, lembrando que estamos no século XI, em pleno regime de cristandade, e, portanto, aí uma instituição criada pela igreja também visava preservar aquilo que era próprio, então, da época e que era o direito fundamental. A ordem institucional colocava, digamos, o Papa como autoridade suprema naquela circunstância, e, portanto, aí, claro que há todo um processo de direito interno do qual decorria a ordem social. A ordem social correspondia a uma estrutura vinculada onde o fundamental na sociedade era o religioso. Agora, o reitor devia ser uma pessoa jovem, né? Devia ser estudante, jovem, devia ser virtuoso. O que era mais difícil era achar os virtuosos, não, é verdade. Então, esses estudantes tinham um papel importante, e eles é que organizavam, digamos, o reitor é que organizava a parte interna de cada uma das nações, e também lembrando que nessa época o estudo não tem remuneração. As universidades não são pagas, especialmente nesse momento, porque dentro daquela teologia cristã, católica, que então desde o tempo dos apóstolos, que diziam que o que é graça de Deus não se paga, né? E que isso seria simonia. Então, portanto, as universidades também não poderiam ser pagas. E que, lembrando que, segundo Santo Agostinho, então, nós trazemos no nosso nascimento pequenas centelhas que são acendidas depois pela educação e por graça de Deus. E, portanto, dentro dessa concepção, se cobrasse o estudo, seria, portanto, uma simonia. E, então, nesse aspecto, a universidade era, portanto, uma instituição que tinha um forte caráter religioso, né? Sim, e todos os estudantes eram considerados clérigos, né? Lembrando que, então, havia aquelas chamadas ordens menores e maiores, mas todos os estudantes universitários eram clérigos, o que dava uma série de privilégios, por exemplo, de se hospedarem nos conventos, abadias, mosteiros, e eles podiam, então, quando se deslocassem, se hospedar nessas casas religiosas, e que havia muitas na época, evidentemente, né? Então, a universidade nasce então, como uma instituição religiosa, uma instituição da igreja, é composta de estudantes e professores. No caso das primeiras universidades italianas, os estudantes são os reitores, e são, portanto, eles que têm, digamos, o processo e a organização da universidade nas suas mãos. Uma coisa para completar, só nesse primeiro enfoque, nas próximas, não sei, que já no início tinha, logo em seguida, por exemplo, o doutorado, é lembrar que não havia essa estrutura que nós temos no primeiro e segundo grau, né? Quem eram os estudantes universitários? Eram pessoas de classes mais dos filhos dos senhores, né? Só havia duas classes, senhores e servos. Eram pessoas, os filhos dos senhores, que vinham das diferentes regiões,
mas que não precisavam necessariamente passar por uma etapa anterior, né? Não havia primeiro, segundo e terceiro grau, ou fundamental, depois o segundo grau e depois o técnico, clássico, nada disso. Essa classificação é século XIX e século XX. Então aí sim é que começa a se estruturar de fato. Aí a partir dos modelos, no nosso caso especialmente o modelo francês. E então com isso a universidade era praticamente uma universidade para os filhos dos senhores, que aí então era uma curso de cultura geral, não tem um objetivo prático específico, mas logo logo ela vai se distinguir também entre as licenciaturas e também os cursos, depois os bacharelados. Logo logo ela vai se distinguir nisso. Então essa é a primeira abordagem. Universidade Medieval, a primeira, Bolonha, 1088, aí acima lá, e depois a partir daí. Mas só para completar, a Universidade Medieval, nos primeiros tempos, é uma instituição mediterrânea, católica, mediterrânea, quase que no primeiro tempo italiana. Então tá, gente, até a próxima, a gente continua e a gente vai para um outro bate-papo. Obrigado e um grande abraço.